Olá, como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Sou a professora Thaís. Aqui no cantinho da tela está a nossa intérprete de Libras, Patrícia, e a nossa videoaula hoje é da disciplina de Matemática e iremos estudar sobre localização e lateralidade. Iniciaremos a nossa videoaula com um momento de leitura de leite. E a história escolhida para hoje tem como título Quem vai ficar com o pêssego? O autor, Yon Ahai, ilustrador, Yang Haiyun. Havia um grande pêssego maduro que tinha um cheiro muito gostoso e parecia delicioso. Quem vai ficar com o pêssego? A girafa alta, o crocodilo de boca grande, o rinoceronte pesado, o macaco esperto, o coelho saltitante e a lagarta inquieta, todos queriam comer o pêssego. Quem vai ficar com o pêssego? A girafa alta, esticando ainda mais o seu pescoço, disse: Que tal se o mais alto de nós ficasse com o pêssego? Não vale subir em alguma coisa para ficar mais alta. A cauda não conta. Não vale ficar na ponta dos pés. Estão vendo? Eu sou a mais alta, logo o pêssego deve ficar para mim. Mas assim que a girafa se abaixou para comer o grande pêssego maduro... Para! Disse o rinoceronte pesado, batendo forte no chão. Que tal se o mais pesado de nós ficasse com o pêssego? Então a lagarta perguntou: Como vamos nos pesar? O rinoceronte respondeu: Cada um de nós senta de um lado da balança e do outro colocamos pedras. Todos concordaram. É uma boa ideia. Cada um dos amigos sentou na balança com pedras do outro lado. Estão vendo? Eu sou o mais pesado, logo o pêssego deve ficar para mim. Mas assim que o rinoceronte caminhou até o grande pêssego maduro... Besteira! Disse o crocodilo de boca grande, abrindo ainda mais a sua boca. Que tal se quem tiver a maior boca ficasse com o pêssego? Todos os amigos mediram suas bocas para ver quem tinha a maior. Um deles disse: A minha é a maior. O outro disse: Quem falou? A minha é a maior. Estão vendo? Eu tenho a maior boca. Logo o pêssego deve ficar para mim. Mas assim que o crocodilo de boca grande abria sua grande boca para comer o grande pêssego maduro... Espera! Disse o coelho saltitante, esticando ainda mais as suas compridas orelhas. Que tal se quem tiver as orelhas mais compridas ficasse com um pêssego? Dessa vez, todos os amigos mediram suas orelhas para ver quem tinha a mais comprida. O coelho, subindo no longo pescoço da girafa, mostrou suas compridas orelhas para todos. Isso não é certo, disse o macaco esperto, pendurado de ponta cabeça no galho. Que tal se quem tiver a cauda mais comprida ficasse com um pêssego? Definitivamente, a minha é a mais comprida, disse o macaco balançando orgulhosamente a sua cauda. Vamos ver quem tem a segunda cauda mais comprida? Espera um pouco, interrompeu o crocodilo de boca grande. Não tenho certeza de onde começa a minha cauda. É realmente injusto, a lagarta inquieta, inquietando-se ainda mais, gritou. Porque o mais alto, o mais pesado ou o que tiver algo mais comprido deve ficar com um pêssego? Por ordem de altura, começando pelo mais baixo, eu sou a primeira. Por ordem de peso, começando pelo mais leve, eu sou a primeira. Por ordem de tamanho de boca, começando pelo menor, eu sou a primeira. Por ordem de tamanhos das orelhas, começando pelas mais curtas, eu sou a primeira. Por ordem de tamanho de cauda, começando pela mais curta,
Eu sou a primeira em todos os quesitos. Logo, o pêssego deve ficar para mim. Como pode uma lagarta tão pequena, com a menor boca de todas, comer um pêssego tão grande? Olha, a lagarta fez um buraquinho na casca do pêssego e rapidinho se enfiou dentro dele para comê-lo. Então, a gente viu, na história de hoje, formas de ordenar as coisas, mas a gente pode organizar essas ordens de diferentes formas. Então, para ficar com o pêssego, cada um dos amigos animais escolheu um quesito a seu favor, mas no final, todos aceitaram que a lagarta ficasse com o pêssego. Vejamos como isso aconteceu. A girafa é a mais alta, mas por ordem de estatura, de altura, começando pelo mais baixo, a lagarta foi a primeira. O rinoceronte é o mais pesado, mas por ordem de peso, começando pelo mais leve, a lagarta é a primeira. O crocodilo, ele tem a maior boca, mas por ordem de tamanho de boca, começando pela menor, pela pequena, a lagarta é a primeira. O coelho tem as orelhas mais compridas, mas por ordem de tamanho das orelhas, começando pela mais curta, a lagarta é a primeira. Então, definitivamente, a lagarta é a primeira em todos os quesitos, e assim foi a lagarta quem ficou com o pêssego. Aqui nós temos um outro exemplo de como ordenar as coisas, ordenando os brinquedos. Aninha está colocando seus brinquedos na parede, ordenando-os de diferentes formas. Vamos ver como se faz. Quando os arruma, começando pelo mais alto, ela coloca primeiro a princesa bonita. Quando os arruma, começando pelo que tem um corpo maior, ela coloca primeiro o urso de pelúcia. Quando considera o tamanho do nariz dos brinquedos, Aninha coloca primeiro o Pinóquio. Quando considera o número de pernas, ela coloca primeiro a lagarta de brinquedo, porque ela tem 6 pernas. Já quando Aninha arruma os seus brinquedos, começando pelo seu favorito, todos ficam em primeiro lugar. Aqui nós temos mais um exemplo. Nós temos uma mesinha e nessa mesinha há alguns objetos em cima e há alguns objetos embaixo. Em cima da mesa nós temos a flor, o jarro de flor e o telefone. Embaixo da mesa nós temos um cachorro. Qual o objeto que está ao lado do jarro de flores? É o telefone. Muito bem. Aqui nós temos mais um exemplo. Temos crianças que estão dentro do círculo, mas também temos crianças que estão fora do círculo. Nós também podemos situar essas crianças de acordo com a localização delas. Quem é que está à frente de quem? Quem é que está atrás? Quem está do lado direito? Quem está do lado esquerdo? Então, essas noções, elas vão nos ajudar a localizar onde o objeto está situado. Chegamos ao final de mais uma aula. Agora é a hora da atividade. Fiquem atentos às explicações do seu professor lá no grupo da turma. Façam tudo com muito capricho. Um cheiro e até a próxima aula.